fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Consciente, Manassés se dobra na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como tem Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É reconhecer, admitir, aceitar a autenticidade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Há quanto tempo nós não dobramos nossos joelhos à presença de Deus? Há quanto tempo nós não choramos na presença de Deus? Há quanto tempo nós não nos comovemos ao ponto de reconhecer quem nós somos e o corar de vergonha, como diz Daniel, não habita no meu rosto e no seu, porque achamos que somos bons demais. Independente do nosso passado horrendo, horrível, repugnante, Deus está pronto para nos perdoar, segundo a sua palavra, que é majestosa. Independente do nosso passado horrendo e repugnante. Porque se você der uma olhada no texto do capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 9, você vai ficar boquiaberto. E creio que você já leu, você já deparou com essa história desse homem Manassés. Manassés acabou crendo que Deus era longânimo, benigno, misericordioso, para perdoar, para sarar as feridas, mudar o quadro, transformar vidas. Manassés sabia de todas essas qualidades de Deus. Sabe por que Manassés viu seu pai ser curado de um câncer? Viu seu pai receber mais 15 anos de vida, Ezequias. Ele contemplou o seu pai andando nos caminhos do Senhor. Ele viu milagres notórios acontecerem. E ele volta aos caminhos que outrora ele havia saído, havia se perdido. Ele se arrepende. O texto, versículo 12, diz: o Deus de seus pais. Deus não é como eu e você. E muito menos como um acusador que constantemente lembra dos nossos erros, dos nossos pecados, e faz questão de trazer à tona. E nós somos muito assim, não é verdade? Nós gostamos muito de olhar para os outros, porque nós achamos que somos melhores do que outros. Nós achamos que os nossos pecados são tão insignificantes e banais em comparação ao de outras pessoas. Eu te faço uma pergunta, e talvez você não aceite muito bem, mas é a pura realidade. Qual a diferença de um serial killer do Clésio? Qual a diferença de um sociopata, psicopata do Clésio? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. E qual a diferença de um pedófilo do Clésio? Qual a diferença de um maníaco, de mim e de você? Qual a diferença de Hitler, de mim e de você? Qual a diferença de Manassés comigo e de você? É a graça de Deus que nos alcançou. Nós não somos melhores do que os mesmos. E nós temos capacidade para cometer as mesmas atitudes contraditórias, arbitrárias, que geram escândalo. É a graça de Deus que nos alcançou. Porque nós somos pecadores. Nós somos pessoas que não medem, muitas vezes, as consequências. É simplesmente pelo fato de não roubarmos, simplesmente pelo fato de não sermos pessoas infiéis aos cônjuges. Nós somos melhores do que os tais, melhor do que Manassés, porque nós andamos regularmente à igreja. Somos melhores do que os tais que foram citados, porque nós somos dizimistas, porque frequentamos, fazemos parte de uma igreja sadia, cristã, genuinamente. É por isso? Não. É pela graça excelsa de Deus que nos alcançou e nos tirou do lamaçal. É Deus que nos redimiu, é Deus que nos levantou, é Deus que pegou-nos pelas mãos e nos tirou de uma situação totalmente lastimável. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Saber que quem faz diferença na minha e na sua vida é Cristo Jesus. Ser crente convencional é muito fácil. Arrepender-se, rasgar-se diante de Deus é difícil.
E precisamos fazer isso. E Manassés fez isso com muita propriedade. Independente do seu passado. Ele não estava interessado no seu passado. Ele queria agora caminhar de uma forma diferenciada em Cristo Jesus. Graça essa dispensada a tantos e tantos dentro da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 8. E estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos e queridos do Senhor, não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Tudo para Deus é pecado. No conceito de Deus é pecado. Aquilo que transgride a sua lei é pecado. As consequências que são diferentes, mas é pecado. E chegando